As famosas pontas do ferro de solda estão totalmente pretas, professor Rodolfo. Estão com a geometria da ponta totalmente destruídas. É só buraco pra lá, quina pra lá. Não pega solda mais, tá tudo azarado. Quais são os possíveis motivos para isso vir a acontecer com as pontas que antes eram brilhantes, lindas e sensacionais? E aí, já saberia dizer o porquê que o professor Rodolfo para a família Eletrônica Fácil? Sim ou não? Se sim ou se não, fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo dizendo aí a sua opinião sobre isso, porque juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, beleza? Vamos nessa! É claro, meus queridos, muito obrigado por serem parte dos nossos mais de 137 mil inscritos que chegamos hoje aqui no nosso querido Eletrônica Fácil. Obrigado do fundo do coração, pessoal. Tamo junto. E eu quero esses 137 mil pessoas, essas 137 mil pessoas lá no nosso canal do Telegram, onde a gente manda todos os conteúdos no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Então se liga só, porque hoje este conteúdo que você vai ver aqui agora, eu postei lá no Instagram, aproximadamente 9 da manhã, com insights sobre soldagem eletrônica, pontas para ferro de soldar e muito mais, fechou? Então faz o seguinte, baixa o seu e-book que está aqui no link da descrição do vídeo, no cursoseletronicafácil.com.br e confere esse conteúdo simplesmente show de bola, beleza? Vamos para cima! O insight, pessoal, é o seguinte, é sobre isso daqui, ó, olha só. Então aqui o professor Rodolfo está mostrando para vocês um conjunto de pontas para ferro de soldar, tá? Pontas para ferro de soldar que estão um tanto quanto queimadas, oxidadas e com a ponta que devido à má utilização, chegaram a esse estado aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Olha só. Beleza? Então, olha que louco, né? Como é possível uma ponta para ferro de soldar chegar nesse nível aqui? Então, muita gente me pergunta, né? Pô, professor, mas como que a pessoa faz, né, para a ponta chegar nesse estado, sendo que a ponta originalmente ela é linda, ela é maravilhosa, ela tem o banho ela tem lá o revestimento de cromo vanádio, de níquel, de outras ligas mais, e que é espetacular para você fazer uma soldagem eletrônica faixa preta, né? Então, como é possível uma ponta que estava show de bola, zero bala, chegar no estado dela estar totalmente queimada, né, oxidada e ter a sua forma totalmente destruída em relação ao formato original geográfico que ela tinha, né? Ok? Então eu vou explicar aqui para vocês esse insight de hoje incrível, maravilhoso e sensacional ao vivaço aí para vocês. Bom, para quem nunca viu, pessoal, você compra as pontas para ferro de soldar dessa maneira aqui, ó. Então geralmente você pode online ou na loja física, você vai lá. Você fala, pô, gostaria de comprar uma ponta cônica para ferro de solda, gostaria de comprar uma ponta do tipo fenda, tá bom? E aí você vai lá e aí você pode comprar kits de pontas, tá bom? Ou comprar de forma individual, tá bom? E o fato é o seguinte, a causa número 1, tá bom? Vamos lá? Causa número 1 para que a ponta ela chegue nesse estado aqui. Tá bom, pessoal? Causa número 1, tá? Ó, a causa número 1 para as pontas chegarem nesse estado aqui é o excesso térmico brutal no momento que você está trabalhando com ferro de solda, tá bom? Então você está lá com o seu ferro de soldar da Hikari, ou da Solden, ou da Brasforte, ou seja, da marca que for, e você liga ele na tomada, tá bom? E como vocês sabem, o ferro de soldar não tem originalmente controle térmico. Ou seja, isso quer dizer que quando você ligar ele na tomada, dependendo da potência do seu ferro de soldar, ele vai chegar a 380, 400, 420, 450 graus Celsius. Tá? E isso
é uma variável que você, técnico na área de eletrônica, mecatrônica, robista, amante aí, que segue o Eletrônica Fácil, que é o nosso aluno do curso de Eletrônica Fácil, não tem como controlar originalmente. Tá, e qual é o problema então, professor? O problema é assim, todo material, quando ele é aquecido, ou ele atinge uma quantidade térmica elevada, ele tende a ficar mais mole. Tá, então olha só, imagina que eu pego uma ponta do ferro de soldar e o meu ferro de soldar é um ferro de 60 watts. Então é um ferro que, por exemplo, eu já não recomendo para que você use por fantástico mundo da eletrônica devido à alta potência. Mas tá tudo bem se você usa, show de bola, tá? Beleza? E aí, o ferro ele atinge os 450 graus. Quando o ferro atinge os 450 graus, a ponta também, né? Porque a ponta ela é encaixada dentro da estrutura térmica do seu ferro de soldar, ok? E aí ele repassa essa temperatura para a ponta, tá bom? O que vai acontecer? Quando você vai soldar uma placa eletrônica, seja ela qual for, então vamos supor que você está soldando aqui, ó, o conector USB da sua placa Arduino. Está montando a sua primeira placa Arduino, ou está fazendo alguma manutenção. O que acontece, ó? E daí a razão da ponta ficar com essa geometria aqui, tá? Ó, você pega aqui, ó, e vai lá e encosta, não vai? Ó. Aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. Aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. Toda vez que você tem uma ponta a 450 graus e você faz isso, você encostou aqui, não encostou? Toda vez que você está encostando, você está gerando microimpactos. E esses microimpactos, dependendo da qualidade da sua ponta, elas vão começar a remover material da sua ponta do seu ferro de soldar, porque ele está muito mais mole do que originalmente deveria, porque ele está lá a temperatura de 450 graus. Tá bom? Então, o que significa isso? Significa que se você trabalhar a 450 graus intermitentemente, olha que louco isso, né? Se vocês já conheciam essa palavra, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? A chance de você deformar geometricamente a ponta é muito grande, tá bom? Você vai gerar essas cavidades aqui, tá bom? Você vai eliminar o material da ponta, a ponta vai começar a ter aqueles flancos, ou seja, ela vai se deformar. Então, dica número 1 do professor Rodolfo. Se você é o fã dos 450, toma cuidado com isso. Por quê? Porque se você soldar 24 horas por dia com um ferrinho de solda e ele atinge os 450 graus, a chance de, a longo prazo, você ir deformando a ponta do seu ferro de solda é muito grande, porque ela vai amolecer. E aí, conforme os contatos que você vai gerando na placa eletrônica, o próprio processo de soldagem vai usinando, vai removendo o material da ponta do seu ferro de soldar. O que vai tirar o formato natural dela, seja ela fenda, seja ela cônica, seja ela faca, seja ela agulha, seja ela aquela ponta angulada, a nariz da bruxa do pica-pau, seja ela qual for, tá? Ok? Então, o fato é o seguinte, o que gera demais isso daqui é o técnico, quando ele vai fazer a sua soldagem eletrônica, é deixar o ferro de solda ligado constantemente na tomada. E ele vai chegar aos seus 450 e aí vai ficar lá 450, 450 e você vai soldando. Isso que pode gerar no final do dia esse impacto que vocês estão vendo aqui, tá bom? É claro que num dia é muito difícil acontecer isso aqui, né? Porque essas pontas que são pontas que iam ser descartadas, o professor Rodolfo trouxe aqui para vocês, para que vocês pudessem ver o que gera essa deformação, essa oxidação aqui nesse insight maravilhoso, tá bom? Beleza? Outra coisa que é importante, tá? Se você é um robista, se você trabalha com soldagem eletrônica, se você manipula, faz manutenção de placa eletrônica esporadicamente no decorrer do seu dia e você usa como ferramenta para isso o ferro de soldar, qual que é a dica do professor Rodolfo, tá? A dica do professor Rodolfo é assim, vai fazer a manutenção, liga o ferro de soldar na tomada, coloca ele no suporte, beleza? Colocou no suporte, ele vai começar a aquecer, correto? Bom, aqueceu, detectou que ele aqueceu, show de bola.
Aí você vai fazer a manutenção, vai fazer a soldagem eletrônica do seu ferro de soldar, da sua placa eletrônica com o seu ferro de soldar. E aí, acabou, o que você faz? Desliga. Por quê? Porque daí se você desligar, naturalmente o ferro não vai ficar ali na tomada com potência plena, não vai ficar 450 graus o dia todo, e com isso você vai prolongar a vida útil da ponta do seu ferro de solda. Tá bom? E antes de desligar o ferro de solda da tomada, antes de você tirar o ferro de solda da tomada, o que você deve fazer? Você deve pegar a sua liga de solda. Cadê a nossa liga de solda aqui? Então você deve pegar a sua liga de solda e estanhar a ponta do seu ferro de solda. Então, encerrou o trabalho, você pega, pode tirar o ferro de solda da tomada e você vai estanhar a ponta do seu ferro de solda, tá bom? Você vai deixar ela toda com estanho, fazendo a sua proteção superficial. Por quê? Porque ao você desligar o seu ferro de solda, a solda ela vai ficar aqui na ponta em estado líquido, porque ele está quente, mas automaticamente quando ele vai diminuindo a temperatura, a solda tenderá a se solidificar na ponta do ferro. Ou seja, a solda que você derreteu aqui vai criar um banho protetor, um banho térmico protetor, tá? Uma camada protetora de solda em cima da sua ponta. E para que isso serve no final das contas? Isso serve para que as impurezas que estão no ar, a umidade que está no ar, entre múltiplas outras coisas, pó, enfim, qualquer outra coisa que tenda a penetrar na ponta do seu ferro, não consiga ter contato direto com a ponta, mas sim com aquela solda que você derreteu no final do seu trabalho, tá? Então qual que é o segredo? O segredo é que quando você quando você derrete essa solda, ela fica sobre a ponta do ferro, no final do seu expediente, todas as impurezas vão penetrar na solda que está por cima dele, e quando você vai começar no outro dia a trabalhar com a sua soldagem eletrônica novamente, o que você faz? Vai aquecer o seu ferro de solda, solda volta a ficar no estado líquido, e você vai, esponjinha metálica por exemplo, gira lá e a ponta fica totalmente limpa para você começar a trabalhar de forma show de bola e com ausência total de oxidação. Tá bom, pessoal? Então, dica do professor Rodolfo, não esqueça, tá? Encerrou seu expediente, derreta estanho por toda a ponta do seu ferro de solda, e aí, com isso você vai prolongar a vida útil dessa ponta que te ajuda tanto a fazer aquela soldagem espetacular nas suas placas eletrônicas, seja elas com solda PTH ou solda SMD, como por exemplo do nosso Arduino Uno aqui. Tá bom? Fechou? Então, outra coisa, o que faz com que a sua ponta do seu ferro de solda ela fique nessa aparência aqui, ó, totalmente queimada, totalmente oxidada, tá? Até só para quem está assistindo, né? Porque quem ouvir depois no modo podcast esse insight aqui não vai conseguir ver o que a galera aqui no Instagram está vendo ao vivo com o professor Rodolfo, tá? Mas olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença de uma ponta que ela tá oxidada e de uma ponta original, tá bom? Vamos lá, ó. Só para vocês verem a diferença de uma ponta original e de uma ponta que ela tá oxidada, ó. Tá vendo aí, ó? Exatamente, tá uma ponta assim, ó. Pode ficar assim. E o que faz com que ela fique assim? A sua má utilização. Tá bom? É a má utilização. Somente isso, tá, pessoal? Beleza? E a falta de alguns cuidados que eu tô passando aqui nesse insight aí pra vocês, tá bom? Olha só, para quem usa ferro de solda e o ferro de solda não tem temperatura controlada, assim como, por exemplo, a gente consegue fazer aqui nas estações de solda, por exemplo, aqui a estação que eu estou gravando aqui para vocês, o módulo 2 do curso de Eletrônica Fácil, né, fazendo as melhorias, os conteúdos extras para vocês serem mais faixa preta ainda no mundo eletrônico, é da Yashun. E aí aqui você pode colocar 330, 350, 380, 300, 400. Isso daí você pode mudar a curva térmica da sua soldagem eletrônica de acordo com a sua necessidade técnica de soldar ou dessoldar. Soldar um PTH, dessoldar um PTH, um SMD. E você vai controlando a temperatura de acordo com a necessidade.
Então, a tendência é que você tenha uma conservação da sua ponta para a estação de solda muito maior do que para o ferro de solda. Por quê? Porque no ferro de solda, como você não tem a opção de controlar termicamente a temperatura do seu ferro, da sua ponta, se o ferro for chegar a 420, vai ter os 420 aqui e fim de papo. Não tem como mudar isso, tá bom? Então o que você tem que fazer? Quando você coloca o ferro ligado de forma intermitente, os 450 graus, tá bom? Os 450 graus, eles vão penetrando por toda a ponta do seu ferro de soldar. Isso é inevitável, tá? E o excesso de temperatura no decorrer do tempo vai fazer com que naturalmente a cor da película protetora da sua ponta tenda a ficar amarronzada, azulada, e aí de acordo com a forma com que você usa, ela pode ficar até totalmente preta, totalmente oxidada. E o que faz isso? É você deixar ele na tomada por muito tempo, sem utilização, sem estanhar, sem limpar a ponta do seu ferro de solda, tá bom? Então, o que acontece? Se você quer que a sua ponta fique o máximo de tempo possível assim, no caso do ferro de soldar, dica número 1, passo número 1, sempre mantenha a ponta estanhada. Dica número 2, ligue o ferro de solda lá na tomada no momento que você vai soldar, terminou o trabalho, tire dali. Porque em 90% das situações, a sua ponta ela só vai ficar totalmente preta assim, ou azul, ou queimada, ou da forma com que vocês enxergam aí, quando você mantém essa ponta por muito tempo numa alta temperatura. Essa é a causa. E aí muito aluno fala assim pra mim, pô professor, mas eu tento derreter solda na minha ponta, ela vira bolinha e ela fica caindo. Eu tento derreter de novo e ela vira bolinha, ela fica caindo. Aí eu tento derreter de novo e aí ela vira bolinha, ela fica caindo. Isso daí o que está acontecendo? A película de oxidação que está sobre a sua ponta está altamente brutal. E aí isso vai fazer com que você tenha dificuldades intensas de fazer uma solda eletrônica com qualidade. Tá bom? E aí o que acontece? Quando você tem uma ponta também, tá? Esse que é o fato número 3 para essas oxidações acontecerem, tá bom? Quando você tem uma ponta que ela tem um banho, um revestimento protetor, tá, no seu corpo, e aqui na ponta o diferenciado para aumentar a aderência da solda, a transferência térmica de forma show de bola, você tem que tomar cuidado com choque térmico, tá bom? E o que eu quero dizer com choque térmico? Eu quero dizer que se você gosta muito de usar a famosa esponjinha vegetal, tá bom? Ó, essa aqui é a famosa esponjinha vegetal, tá? Ok? Todo mundo quem usa essa esponjinha aí já deixa a hashtag esponja vegetal aí nos comentários aí pra mim, tá bom? Se você pega essa esponjinha vegetal aqui e você coloca 1 litro de água nela, você acha que ela vai trabalhar numa piscina, né? Ou no mar da praia de Maresias, tá bom? O que acontece, gente? Água e material metálico em alta temperatura, o que vai acontecer? Você vai pegar, a hora que você for passar a ponta aqui na sua esponjinha para fazer a limpeza, vai ter tanta água aqui, que naturalmente vai gerar um choque térmico brutal na sua ponta. Por exemplo, a água ela vai estar numa temperatura ambiente, sei lá, 25 graus, aí depende do ambiente que você está trabalhando, né? Tá? E a temperatura da ponta está 450. Então, 450, 25, água. Não, o que vai acontecer? Naturalmente, vai começar a ser criada na sua ponta uma quantidade de microtrincas gigantesca, tá? Às vezes essas microtrincas, inclusive a olho nu, elas acabam sendo imperceptíveis, mas elas vão acontecer, elas estarão presentes. Tá? Então, o que acontece? Acontece que, naturalmente, você vai começar a criar aqui ranhuras que vão facilitar a penetração das oxidações, da umidade e de todas as impurezas mais na sua ponta do seu ferro de solda. Isso vai fazer com que, inclusive, o banho protetor da ponta vá se desgastando, vá se
deteriorando no decorrer do tempo com uma alta intensidade, com uma intensidade muito maior do que naturalmente aconteceria, devido ao choque térmico provocado pela piscina com o Bob Esponja aqui, ó, Bob Esponja calça quadrada, né? Ok? Então, se você é um técnico que gosta de manter a sua esponja imersa em água, não faça isso. Porque se você fizer, você estará assassinando, você estará contribuindo para a morte da sua ponta do seu ferro de solda com muito mais velocidade. Então, se você quer prolongar a vida útil da sua ponta do ferro de solda, você deve usar a esponjinha vegetal com ela umedecida em água e não na piscina ou no mar lá da praia de Maresias, tá bom? E, inclusive, quando a gente fala sobre isso, a nossa esponja metálica de limpeza da ponta do seu ferro de solda, ela contribui muito para inibir esses choques térmicos provocados por água, excesso de água na esponja vegetal. Por quê? Porque a esponja metálica que tem aqui no suporte dela, quando você pega a sua ponta do seu ferro de solda e coloca aqui e faz assim, ó, movimento rotativo e tira, a temperatura aqui é a temperatura ambiente, mas você não tem água. Então a chance de você gerar microtrinca no seu ferro de solda é muito menor, na ponta do seu ferro de solda é muito menor. Tá bom? Outra coisa, como a esponja metálica, ela é feita de metal, né? Quando você pega e você coloca aqui, a ponta ela entra e você puxa, naturalmente, como ela tem característica metálica também, ela vai limpar camadas de oxidação que muitas das vezes a esponja vegetal não vai conseguir. Porque ela também, aqui gradativamente na esponja metálica, tá bom? Ela vai pegando e ela vai como se fosse fazendo uma pequena eliminação da camada superficial da sua ponta, tá? E também é por isso que ela é muito boa, mas você não pode também ficar fazendo assim, ó, todo momento, tá? Então, se você pegar e ficar fazendo isso aqui a todo momento, toda hora, todo dia, você também vai acabar eliminando o banho de proteção superficial do sol. Por isso que a limpeza tem que ser de forma bem suave, tá bom? Não é força, é apenas jeito. Então, você pega lá, belezinha, colocou, tirou e tá tudo bem, tá bom? E aí, pessoal, uma coisa muito interessante, que a vida útil, tanto da sua ponta do ferro de solda, quanto da sua esponja metálica de limpeza, vai ser altamente gigantesca, tá bom? Então, tudo contribui para o benefício da sua soldagem eletrônica, tá bom? Então, se você não quer que a sua ponta fique dessa maneira aqui, siga essas dicas do professor Rodolfo, que você vai ter um desempenho, uma qualidade da sua soldagem eletrônica muito melhor do que naturalmente se você usasse a ponta assim. E na verdade o nosso set point, o nosso objetivo é esse aqui, tá bom? Uma outra coisa que é interessante também e que ajuda a eliminar a oxidação das impurezas, né, da sua ponta, do seu ferro de solda, é o fluxo, tá? Então o famoso fluxo pastoso ou pasta também para soldar. Tá? Então, fluxo pastoso, deixa eu ver se eu tenho aqui. Fluxo pastoso, bom, aqui, ó. Então, se você pega e você aplica um pouco de fluxo pastoso na sua ponta, tá bom? A tendência é que o fluxo pastoso ele ajude a fazer a eliminação das oxidações da ponta do seu ferro de solda. Inclusive aqui, estou trabalhando com o fluxo pastoso da Implastec, tá? E a pasta para soldar também, porque ambas trabalham do mesmo jeito. Inclusive, tem alguns técnicos que eles pegam a solda Tec, que é a pasta para soldar da Implastec, colocam a ponta aí, colocam dentro ela quente e tira, porque ela vai trabalhar ali com o seu material para limpeza de oxidação e aí isso vai contribuir também para a limpeza da ponta do seu ferro. Eu não gosto muito de fazer esse processo, porque daí a sua solda Tec, a sua pasta para soldar vai virar um queijo gorgonzola, né? Cheio de furo e tal, então fica um negócio feio tecnicamente falando. Então às vezes compensa você pegar um pouquinho da pasta, passar na ponta do ferro, ligar, tá? Para que ele trabalhe nessa contribuição da limpeza do seu ferro de solda, tá bom? Uma outra coisa também que você pode fazer para limpar a ponta do seu ferro de solda e aumentar a vida útil dela é você usar um produto da Yashun, que ela é específico para a limpeza da ponta do ferro de solda, tá? Que produto é esse?
É Cleaner Tips que chama, tá? Depois quem tá lá no canal do Telegram, tá bom? Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, pesquisa lá canal Eletrônica Fácil, que você vai entrar lá e vai receber todos os dicas, áudios e insights do professor Rodolfo diariamente lá, para agregar muito mais valor para você, tá bom? Esse produto Cleaner Tips da Yashun, ele é um mix de fluxo com solda em microesferas, que daí você pega a sua ponta, coloca ela lá também e tira a sua ponta também, sai brilhante. Produto específico só para você tratar e salvar pontas de ferro de soldar. Tá bom, pessoal? Fechou? Então, uma outra coisa que ajuda você, para a gente finalizar com sucesso esse insight aqui, para você aumentar e prolongar a vida útil das pontas usadas na área de soldagem, é o controle de temperatura. Então, alguns técnicos chegam a usar o famoso circuito dimmer. Inclusive, eu tenho um aqui, ó. Então, as pessoas pegam lá um circuito dimmer, ó. Então, aqui, tá vendo? Ó. Pega um circuito dimmer e usa esse circuito aqui, que você tem a entrada de tensão e a saída, né? Com amplitude controlada. E aloca isso aqui no seu ferro de solda. Porque daí se você controla a tensão, você controla a corrente e controla a potência. Se você controla a potência, você diretamente está controlando a temperatura do seu ferro de solda. Tá? Então, o fato muito interessante é que isso também funciona. Tá? Só que para você fazer um trabalho com mais qualidade, assertividade e isso trazer um maior rendimento da sua soldagem eletrônica, o que o professor Rodolfo recomenda, tá? O professor Rodolfo recomenda que você use no longo prazo a famosa estação de solda que aqui está. Porque a estação de solda ela tem o sensor de temperatura, ela tem o controle da tensão aplicada na ponta e ela tem todo o circuito eletrônico e a base desenvolvida para fazer o controle térmico para você de forma show de bola. E naturalmente o controle térmico vai eliminar e diminuir a quantidade de oxidação, de queimar a sua ponta, aquela película preta da ponta do ferro de solda, naturalmente. Tá? Vai fazer com que a ponta não fique tão mole, ou seja, diminuindo a chance de você ficar removendo material da ponta do ferro de solda, tá bom? E além de você proteger a sua placa eletrônica, trilha e ilha, ter a chance menor de ruptura da trilha e ilha quando você vai estar fazendo um processo de manutenção, para não trabalhar com uma temperatura tão excessiva, ou seja, você vai também proteger a sua PCB, PCI, placa de circuito impresso, no momento da soldagem e manutenção de sistemas eletrônicos, tá bom? Show de bola, galera! Top de linha, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho, do fundo do coração, do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil para todos vocês. E aí, gostaram? Deixa o seu like, a sua inscrição no canal com o sininho ativado e, é claro, se quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco para começar do absoluto zero, desbravar o fantástico mundo da eletrônica, tem muito mais conteúdos como esse, melhores e que acrescentam ainda mais para sua carreira profissional no mundo da eletrônica. Clica aí no link e acessa aí o cursoseletronicafácil.com.br e bora entrar para a família Eletrônica Fácil, que está de portas abertas para todos vocês, tá bom? Um abração do professor Rodolfo, de toda a família. Valeu por fazer parte dos nossos mais de 137 mil inscritos. Tamo junto, um abração, fiquem com Deus e até mais!